Minha diretoria, o Flamengo tá perto de acertar a compra do Everton Cebolinha, que eu, porra, sou um puta de um fã, acho um puta jogador, um menino de 26 anos ainda é novo, tá no Benfica, arrebentou no Grêmio, no Benfica teve dificuldades com o Jorge Jesus. Aliás, acho que o Cebolinha deve botar uma cláusula na vinda dele pro Flamengo. Jesus não vai voltar, né? Então tá bom. Ele teve dificuldade lá com o Jesus. Todo mundo sabe que é um jogador de seleção brasileira, um jogador que decidiu uma Copa América para nós, sou o melhor jogador da Copa América durante toda a competição. Um jogador que joga do lado esquerdo, e essa contratação, se firmada, ela mostra, primeiro, um poder bom ainda de finanças do Flamengo, de contratar um jogador desse tamanho e tirar um jogador da Europa, de alguma maneira, porque o Cebolinha hoje ele é titular do Benfica, tá? O Cebolinha não está no banco, ele já está aqui, ó, 20 jogos aqui sequenciais onde ele é titular praticamente, né? Não, desculpa, o final da temporada lá foi um pouco antecipado, mas no final da temporada da Liga Portuguesa ele jogou praticamente todos os jogos do Benfica como titular, então não é um jogador reserva, que eu bati o olho aqui agora nas estatísticas, vi que fazia tempo, óbvio que faz tempo, acabou a temporada lá, né, pô. O Cebolinha é um titular do Benfica, né, e que o Flamengo retiraria para jogar no Brasil. Só que essa transação, ela tem um segundo passo que deixa a gente curioso. Qual que é a consequência disso? O Bruno Henrique vai sair do Flamengo? Porque o Cebolinha não vai ser reserva do Bruno Henrique. O Cebolinha não pode ser contratado do peso que ele tem de jogador que ele é para ser reserva de ninguém. Ele tem que ser contratado para ser titular, né? Você não pode gastar um dinheiro com um jogador desse para meramente deixar ele no elenco. E aí o Bruno Henrique também não vai para reserva de ninguém. O Bruno Henrique é um grande jogador e tal. O que isso significa? Significa que talvez o Flamengo esteja pensando em renovar o seu plantel, e renovar o plantel significa vender um Bruno Henrique, né, vender um Everton Ribeiro amanhã, um Rodrigo Caio, sei lá, os jogadores que já estão há mais tempo e mexer, trocando, botando gente com novos, com sangue novo ali para buscar uma energia nova, talvez até indo na contramão daquela ideia da acomodação natural dos títulos e tal, não sei, mas que a contratação do Everton impacta pelo posicionamento dele em campo numa dúvida sobre o Bruno Henrique, sim, porque é meio estranho, né, tipo, tudo bem, vamos supor que ele vai jogar mais 6 meses, o Bruno Henrique não vai ser vendido, até porque se machucou agora, a gente não sabe ainda o tamanho da gravidade, mas se machucou, vamos supor que o Everton vai ficar 6 meses ali disputando com o Bruno Henrique. Mas por muito mais do que isso, é difícil de imaginar, né? O Flamengo já trouxe o Santos goleiro com o Diego Alves ali, acho que aquilo foi um recado, né? O Diego Alves já saiu com o treinador anterior, retomou agora, mas a tendência é que ele não permaneça. O Andrés, parece que o Flamengo não vai ficar com ele. Tá havendo um movimento ali no Flamengo de mexida de elenco. E acho que é justo entender que, já troquei de treinador 4 vezes, não tá funcionando, preciso mexer no elenco. Mas algumas contratações indicam algumas saídas. Então essa do Everton Cebolinha, ela é razoavelmente um indicativo grande de que o Bruno Henrique talvez não esteja nos planos para o ano que vem. O que eu acho até razoavelmente natural, tá? Se eu pegar aqui a idade do Bruno Henrique, vou pegar a idade do Bruno Henrique aqui, ó. Ele é um jogador de 31 anos, e não é pela idade, é pelo fato do Bruno Henrique não ter na carreira dele uma transferência assim, entendeu? Do tamanho que para fazer aquele pé de meia pro resto da vida, né? Ele foi transferido do Goiás pro Wolfsburg por 4 milhões e meio de euros, do Wolfsburg pro Santos por 4 milhões de euros, e do Santos pro Flamengo por 5 milhões de euros. Né? Não tem nenhuma transação daquela por 30, e com 31 anos já fica difícil de ter, mas ainda dá, porque é um jogador de alto nível. Ainda dá para ele fazer um último pé de meia e botar uma luva no bolso e segurar. Eu acho que o Bruno Henrique tem essa vontade, talvez não seja nenhuma questão necessariamente europeia, mas de fazer uma última grande transferência para botar o pé de meia dele, porque é um jogador que começou a ganhar dinheiro tarde, então não é um jogador que tem a mesma carreira desses outros meninos, que, como o Diego, por exemplo, que com 17 anos de idade estava ganhando um puta de um dinheiro, com 18, 19 estava sendo vendido botando uma luva no bolso. O Bruno Henrique não tem esse tamanho de carreira, porque ele deu certo muito tarde. Então eu acho que pode ser um indicativo de que o próprio Bruno Henrique esteja, até pela queda de rendimento dele nos últimos anos, né, ele esteja buscando isso e tal. Aí você vai para outros cenários dentro do próprio elenco do Flamengo, que você pode discutir também a questão de idade. O Everton Ribeiro é um cara que estava perto da seleção, tem 34, 33 anos, estava na seleção brasileira, de repente ele perdeu a vaga, parece pelo jeito não vai para a Copa, pelo jeito, né? Não sei que o Flamengo tem uma retomada aí ele junto. O Diego Alves também é um goleiro que a gente já comentou aqui, 36 anos, deve sair, né? Vai fazer 37 agora. Se bem que o goleiro dura mais, né? E aí você começa a transitar por jogadores que talvez estejam precisando fechar esse ciclo com uma transferência.
né? E isso é normal, você segurar um jogador por 1 ano, 2 anos, sob o argumento de que nós estamos disputando tudo, tá aqui um aumento de salário e tal, ele segura. Mas tem um momento em que o jogador fala, cara, eu preciso da minha grande transferência para fazer meu pé de meia. Tava nos meus planos essa grande transferência. Tá nos planos de todo jogador. Então, quanto mais esse jogador tem mais de 26, 27, 28 anos, mais urgente fica isso. Por causa do Bruno Henrique, já até venceu o prazo. Então eu entendo o Everton Cebolinha como um indicativo do Bruno Henrique. Gabigol volta para a Europa? Eu acho que uma hora volta. Tá fazendo 40 gols por ano, irmão. Não tá aqui fazendo mais ou menos, ele tá passando rodo. O Pedro foi contratado para ser o reserva do Gabigol. O Pedro já tá começando a rolar, já rolou nessa última janela. Pô, mas e aí? Vai jogar? O Palmeiras quer, o outro quer. Uma hora, obviamente que o Pedro vai falar, gente, eu quero jogar. E eu preciso ir embora, porque eu preciso jogar. E o Flamengo sabe disso. Então o Flamengo vai ter que vender ou o Pedro ou o Gabigol. Né? Quando chegar o Cebolinha, ele vai criar essa mesma situação pro Bruno Henrique. Quando você trouxe o Marinho, você mais ou menos sabia ali o que você tava... Né? Eu tô trazendo um cara que vai querer jogar também. Ter um grande elenco é muito difícil a montagem do elenco, porque quando você monta um elenco de estrelas, você, em tese, contratou o melhor que você podia para dar certo. Só que não funciona assim, porque você tem que administrar jogadores que querem, precisam e foram prometidos estarem jogando quando foram contratados. Então, talvez seja fácil você dizer pro Marinho, ó, nesse ataque aqui não vai dar pra você ser titular. Ele fala, beleza, pô, esse é um ataque dos sonhos aí dos últimos anos. Tudo bem. Pro Pedro, durante 2, 3 anos, ele vai falar, porra, peraí, cara, eu preciso jogar, irmão. Ele vai querer ir embora. E aí o Flamengo vai falar, não vou, ele vai querer ir, e não tem como segurar. Assim como não deu pra segurar a vinda dele pro Flamengo, não vai dar pra segurar se ele quiser sair. O Bruno Henrique também, o Cebolinha vai chegar aqui e vai falar, pô, vem cá, a próxima Copa eu quero estar, irmão. E quero jogar. E o Bruno Henrique vai, né? Então, a administração do elenco, pra mim, ela tem que ser um jogador titular bem indiscutível, um reserva de muito bom nível, mas que fique um pouco evidente, que dá pra ele brigar no auge dele, mas que ele não é melhor do que o titular. E o terceiro cara, pra mim, é juniores, é garoto, formado da base. Em todas as posições, pra mim, tinha que ser isso. Né? E aí você vai subindo automaticamente, quando esse virar titular, e vai suprindo, e se não encontrar, você vai no mercado e compra. Mas o Everton Cebolinha não é um jogador que faz parte desse processo. Né? O Everton Cebolinha fez parte desse processo no Grêmio. Pedro Rocha, aí saiu, aí veio o Cebolinha, enfim, vieram jogadores, né, do lado esquerdo, depois veio o Ferreirinha e tal, processo de meninos que foram ganhando a mesma posição. No Flamengo, o Flamengo compra. O Flamengo aderiu a esse método. Embora ele revele jogadores, ele tem botado no time titular dele jogadores que ele compra. Então, acho a vinda do Cebolinha do caralho. Sou mega a favor, sou fanzaço, mas acho que isso é um grande indicativo de que o Flamengo talvez esteja mexendo um pouco mais do que na comissão técnica e sim no elenco já para a temporada que vem.